dia! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Agrofag. A partir de agora, vamos te mostrar as notícias do campo aqui da nossa região. Bom dia, professor Celso, primeiro domingo da primavera, né? Bom dia, Antoniela, bom dia a todos. Já estamos na primavera. É isso aí, e confira o que vamos exibir na edição de hoje. Ação da ADAPAR apreende cargas de fertilizantes falsificados. Expovel 2022. Você vai ver a exposição de animais, um dos atrativos do evento que traz as novidades da pecuária regional. Alta qualidade genética do trigo. Embrapa desenvolve pesquisa sobre o cereal em áreas de cultivo da Fazenda Escola da FAG. Turismo rural no oeste do Paraná. A atividade traz oportunidades de negócio no campo. No estúdio, um bate-papo com dicas para os produtores que querem atuar nessa área. Nós vamos conhecer a história de uma família que decidiu investir no turismo rural aqui na nossa região. Conhecimento técnico e científico para o agronegócio regional. Vem aí a segunda edição do City Farm. Produção de nectarinas no Paraná. Período de colheita da fruta segue até o mês de dezembro. E também, o Agrofag é indicado para o prêmio de melhor produção audiovisual entre as universidades da América Latina. E uma dica importante sobre como preparar um chá. Fique conosco, o programa está no ar. Professor Celso, o senhor também tem essa sensação de que o tempo está passando cada vez mais depressa? Passando depressa demais. Essa agitação do dia a dia, essa tecnologia faz com que a gente perde o limiar do tempo. E você vê, né, Antoniela, já estamos na primavera, né? Já estamos na primavera, a estação das flores. E essa mudança tem realmente uma influência sobre a vegetação, né, professor? Com certeza, você veja bem, a primavera é a estação das flores, a estação do aroma, né? Vários aromas no ar. É o início da fase reprodutiva da maioria das espécies vegetais da Terra. Muito bem, cada uma das estações tem as suas características e a sua importância também na natureza, né? Correto, você tem as estações, por exemplo, o inverno, onde você quebra o ciclo de algumas doenças, né? E agora a primavera, onde inicia o período reprodutivo da maioria das espécies. Todas as estações são importantes. E a estação da primavera, ela é muito bacana, muito cheirosa, muito aroma no ar. Muito bem, começamos o Agrofag falando sobre o dia de campo que será realizado aqui na Fazenda Escola da FAG. É o City Farm. Essa será a segunda edição do evento, que vai reunir diversas empresas parceiras no encontro, que tem como objetivo agregar conhecimento técnico e científico para o agronegócio regional. Vamos ver agora o vídeo preparado para a divulgação do City Farm 2022. City Farm FAG, segunda edição, agronomia e veterinária, ensino, pesquisa e extensão, impulsionando o presente e o futuro do agronegócio nacional. Acadêmicos, professores, empresas e produtores, congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. A Pioneer, Oroagri, Camagril, Copavel e o Centro Universitário FAG te convidam para essa revolução. 19 de novembro no Centro FAG. Participe! City Farm FAG. Nosso agro realiza! Como a gente viu no vídeo, todos estão convidados para o dia 19 de novembro estarem aqui na Fazenda Escola e participarem do City Farm 2022, né? Correto. É o segundo City Farm. O primeiro foi um sucesso, né? Esse segundo City Farm está contando com mais parceria, com mais conhecimento que vem. Então, os acadêmicos de agronomia, os acadêmicos de veterinária, é importante participar e trazer seus convidados. É um momento de conhecimento. Agora um alerta para os agricultores do estado. Nós recebemos nessa semana um vídeo enviado pela ADAPAR, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. As imagens mostram a ação de uma quadrilha de falsificadores de fertilizantes que está usando até sal grosso para enganar os produtores. No vídeo, a gente vê o fiscal da ADAPAR lavando o que seria cloreto de potássio, mas no contato com a água, o corante usado pelos falsificadores logo desaparece. Olha só, aí a gente consegue ver, sal grosso mesmo. E nesse outro vídeo, o material vendido como fonte de fósforo foi tingido com óleo diesel. O fiscal até compara os dois materiais. Você filmou aqui? Ô, Clipe, dá uma olhada aqui no que ver. Praticamente óleo. E daí mostra. Olha lá, olha a diferença.
Para falar sobre esse assunto, nós entramos em contato com a Caroline Garbuio, que é coordenadora do Programa de Fiscalização de Fertilizantes da ADAPAR. Ela explica os detalhes dessa operação. Essa ação conjunta que a ADAPAR fez com a Polícia Civil, o Ministério da Agricultura, o órgão ambiental, que é o Instituto Água e Terra, ele veio devido a uma denúncia que foi encaminhada através da Ouvidoria do Estado de um produtor do Mato Grosso do Sul que adquiriu uma carga de fertilizantes aqui do Paraná. E quando chegou essa carga lá, ele notou que estava com características diferentes e ele mandou analisar. E ali, na análise, concluiu-se que não tinha, era um produto falsificado, não tinha nada, era um material inerte, né? Então, disso, se desenrolou toda uma investigação, né, que a ADAPAR fez junto com o Ministério da Agricultura e com a Polícia Civil do Paraná, para identificar esse estabelecimento que procedeu à venda. Então, essa ação que foi realizada na manhã de quarta-feira, a gente conseguiu achar esse barracão onde o estabelecimento estava instalado e lá verificou-se realmente que eles estavam falsificando os fertilizantes. Então, eles estavam utilizando matérias-primas, outras matérias-primas, né, por exemplo, sal de cozinha, outros materiais, e eles estavam tingindo com a coloração característica do fertilizante para efetuar essa venda, né? Então, o que a gente sempre orienta aos agricultores? Só adquiram produtos registrados no Ministério da Agricultura, de empresas idôneas, que têm um registro na ADAPAR ou um registro no órgão onde ele está instalado, né? A gente frisa, essa ação, ela foi decorrente de uma compra pela internet, né? Então, a gente está passando por um momento que existem muitas falsificações, então, cuidar com essa compra pela internet, verifica a procedência dessa empresa, os fertilizantes, todos esses insumos usados na agricultura, eles têm que estar embalados com as informações nas embalagens. Então, essas sacarias que eles mandaram foram sacarias sem identificação nenhuma, né? Cuidar com as propagandas, varredura, fertilizantes avariados. Então, esses produtos, eles não têm garantia. E qualquer indício, qualquer suspeita que o agricultor receba, veja que a qualidade não está adequada, entre em contato com as unidades da ADAPAR, né? Solicite a visita de um fiscal, né? Que a gente consegue fazer uma coleta, a gente faz as análises, a gente orienta tudo como ele deve proceder. Professor Celso, todo cuidado é pouco, então, né? Na hora de verificar a procedência desses fertilizantes, saber de quem você está comprando. Você vê que o insumo, né, na cultura da soja ou qualquer outra cultura, o adubo é um dos principais. Então tem que comprar com representantes idôneos, né, que garantem essa qualidade. E nós sabemos que muitas adulterações estão aí no mercado. Então existe aqueles vendedores espertos e aqueles agricultores espertos. Está muito baixo o preço? Olha, desconfia, faça uma coleta do produto, leve para um laboratório. E a adulteração pode ter vários pontos que podem ser adulterados, né? Desde o porto até a entrega final. Até uma etiqueta, né, que diz que tem uma certa concentração e não tem. Então, muito cuidado, comprar de empresas idôneas e verificar todas as características daquilo que você está comprando. E depois de 2 anos, a Sociedade Rural do Oeste do Paraná voltou a promover a Expovel. A nossa equipe foi até lá para conferir as novidades na área da exposição de animais, que foi um dos atrativos do evento. A Expovel reuniu criadores de todo o Paraná. A exposição trouxe touros de raças renomadas que fazem parte de programas de melhoramento genético, além de animais de pequeno porte, pássaros e pets. A 41ª edição marca a volta da realização da feira, que é uma referência na pecuária do estado. Além dos animais, hoje nós estamos com mais de 8 raças de animais diferentes, né?
incluindo Brahma, Cimental, entre outras. Teremos também, nós temos a fazendinha, que nós estamos com alguns animais, mini cabra, nós estamos com o pônei, nós estamos ali com o mini porco. Então nós estamos trazendo alguma coisa, querendo renovar isso, reviver isso, porque isso chama muita atenção, né? As pessoas querem visitar, querem ver alguma coisa diferente. Nós teremos o carneiro também, algumas raças específicas que não estamos encontrando mais, mas conseguimos trazer também. A última Expovel ocorreu em novembro de 2019. Nos últimos anos, a feira não foi realizada devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Neste ano, dentre a programação estão o rodeio, os julgamentos e a exposição de animais como os bovinos, equinos e ovinos. A feira tem um importante papel para a agropecuária da nossa região. Cerca de 150 animais fazem parte da exposição. A Cleusa é promotora de eventos do setor pecuário. Ela explica que a Expovel traz o resgate de algumas raças bovinas tradicionais e que foram exibidas ao público novamente. Ao todo, hoje, nós temos aqui na faixa de acima de 15 expositores ao todo. Sendo desses 15 expositores, nós temos 8 expositores de zebu, que são expositores da raça Brahma e expositores da raça Nelore. O Nelore, nós temos alguns expositores aqui hoje, uma quantidade maravilhosa de animais que não se traz mais em exposição por conta de custo. Então hoje a Expovel está tendo um papel fundamental na questão do agronegócio e da agropecuária aqui para o Paraná, né? Eu diria para você que é uma das primeiras hoje no Paraná. É praticamente a última feira do ano, né, para o Paraná, e é uma das primeiras, tá? Neste âmbito é uma das primeiras. O Paraná tem uma área significativa destinada à produção de nectarinas, principalmente entre as pequenas propriedades. A produção começa 2 anos após o plantio e a época de colheita é de setembro a dezembro. A Isa mostra pra gente. Bom dia, Isa! Bom dia, Antoniela. Bom dia, professor Celso. A nectarina é uma variedade botânica de pessegueiro que foi resultado do cruzamento entre o pêssego e a ameixa vermelha. São frutos de casca lisa e sem pelos. E a polpa é macia, com sabor mais doce e suculento. Ela pode ser classificada em 2 grupos, as nectarinas de polpa amarela e as de polpa branca, cada uma tendo variedades de caroço solto e caroço aderente. Dependendo da variedade, a fruta pode ter forma redonda ou oval e cascas que podem variar do amarelo ao vermelho. No Brasil, de acordo com a Embrapa, os estados da região sul são os que apresentam as melhores condições naturais para a produção comercial de frutas de caroço, como a nectarina. O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional, com média de 128 mil toneladas por ano, o que corresponde a quase 64% da produção total do país, seguida por São Paulo, Santa Catarina e o Paraná. No Paraná, a região metropolitana de Curitiba é a grande produtora de pêssegos e nectarinas. É responsável por 49% de toda a produção do estado, seguido da Lapa, e ampliando-se para a região sudeste e norte, com variedades mais precoces. No nosso estado, uma grande área de produção está nas pequenas propriedades, já que a produtividade atinge de 25 a 45 toneladas por hectare em condições ideais de cultivo. Em geral, a nectarina começa a produzir 2 anos após o plantio, e a época de colheita é de setembro a dezembro, conforme a cultivar e a região. Continuem nos acompanhando no @agrofag para ficar por dentro das atividades da Fazenda Escola. Nos vemos na semana que vem e até lá! A Embrapa foi criada há quase 50 anos e o resultado do esforço dos pesquisadores da empresa pode ser visto no dia a dia de quem atua no campo. E olha que é um trabalho de muita dedicação desses profissionais que usam a ciência para aumentar a produtividade do agro brasileiro. Um exemplo disso fica aqui na Fazenda Escola, onde a Embrapa mantém uma área de pesquisa sobre cultivares de trigo.
Dentre as várias pesquisas realizadas na área de plantio da Fazenda Escola está o desenvolvimento do trigo, pesquisa feita pela Embrapa. Nós vamos conversar com o pesquisador Manuel Bassoi, que vai contar um pouco para a gente sobre essa pesquisa desenvolvida por aqui, né? Manuel, obrigado pela participação aqui no Agrofag. Essa parceria já dura muito tempo. Conta um pouco para a gente quais os estudos estão sendo desenvolvidos aqui na Fazenda Escola. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É uma satisfação conversar com vocês, né? Aqui nós já estamos já mais ou menos há uns 10, 12 anos com a parceria com a FAG e na época inclusive com o nosso saudoso amigo Azambuja, né? Que aqui na região eu creio que todo mundo conhece, né? Lamentável. Além do amigo, perdemos um excelente colaborador, né? Então eu queria fazer só essa lembrança ao colega Azambuja. Nós estamos aqui é o seguinte, o Paraná, para a recomendação de cultivares, está dividido em 3 regiões, né? E essa aqui está na região 2. Então, em Londrina, nós temos na região 3 e em Ponta Grossa, que é a nossa região 1. Então, nós tínhamos que ter um apoio na região 2 para ver o comportamento das novas linhagens nesta região, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Aqui nós semeamos ensaios que nós chamamos primeiro de coleções, de observação, de todas as linhagens novas que nós temos, né? Que saíram dentro do programa. Depois vemos os preliminares, né? Onde nós vamos avaliar realmente o que será para os ensaios de VCU, que chama Valor de Cultivo e Uso. E esses ensaios que servirão para recomendar as novas cultivares, né? Então nós temos aqui, como eu falei, coleções, os preliminares e também esses ensaios, né? Então, e é importante porque nós queremos saber não só o comportamento agronômico, né? Por exemplo, o rendimento, como todo o comportamento agronômico, como a resistência a doenças também, né? Há diversas características que nós precisamos saber, né? Então esse programa aqui é muito interessante e importante aqui, né? Exatamente por ser representativo dessa região, né? Então, com isso, nós fechamos as 3 regiões do Paraná e temos daí a possibilidade de fazer uma recomendação mais correta de todas essas linhagens, né? E quanto tempo de pesquisa leva até chegar aí ao resultado final para que realmente essas cultivares possam ir para a lavoura? Sim, desde o cruzamento que a gente faz, né? Mais ou menos, em média, depende do cruzamento, né? Mas entre 11 e 13 anos, né? Então você vê que é um caminho bastante longo, né? Mas isso é 11 e 13 anos mas é que todo ano sai, né? Porque todo ano você faz cruzamento. Então depois é um funil, né? Você vai e não para, né? É por isso que quando se inicia um programa, né? Realmente demora para você ter, mas agora não, todo ano você está saindo cultivares, né? Então é mais ou menos isso, mas é um trabalho. Não é possível. Tem algumas maneiras de avançar até gerações, mas às vezes tem algumas complicações contra isso e custo e tudo mais. Mas no geral é isso que nós estamos fazendo, né? E quais são alguns dos destaques dessas cultivares? Nós damos muita ênfase, principalmente bom, claro, primeiramente a rendimento, né? Se não render, o agricultor não quer, né? Lógico, né? Mas também para render você precisa ter algumas características favoráveis. Para características de campo agronômico, você teria isso, a resistência às doenças, né? Muito importante, porque nem sempre os fungicidas conseguem controlar as doenças, né? E também, quanto mais resistente às cultivares a determinada, menos fungicida você vai usar, você baixa custo e também para o meio ambiente, né? Outra coisa que hoje é importante também é ênfase a qualidade tecnológica, para saber realmente o que serve o trigo, né? Porque não existe trigo ruim, existem finalidades que você quer no trigo. Então você tem trigo brando para bolacha, tem trigo de pão, tem trigo melhorador para fazer mistura, então isso é muito importante, né? Normalmente as nossas cultivares são da classe pão e melhorador, né? E também há fatores como, por exemplo, alta capacidade de extração dos minerais do solo, para você baixar o nível de adubação, né? Isso é muito importante também, né? Ainda mais que hoje os adubos realmente estão cada vez mais custando, né?
nesses períodos aqui que está caro, né? Então é isso mais ou menos tudo que a gente tenta cercar o máximo possível, colocar uma cultivar, né, que dê principalmente rentabilidade ao agricultor e segurança para ele, né? Não só rentabilidade como segurança, né, de colher. Muita pesquisa, muito trabalho e claro que essas cultivares estão cada vez mais desenvolvidas, mais resistentes também, né? E claro que nesse rumo, quem sabe a gente possa chegar, enfim, à autossuficiência, né, Manuel? Não, eu acho que sim, não, já poderia, né? Realmente os ganhos genéticos foram sensacionais. Nós fizemos um trabalho há 10 anos atrás, precisamos fazer novamente nesses últimos 10 anos, mas os ganhos genéticos foram expressivos, né? E continua. Outra coisa é enfatizar que nós somos praticamente o único país no mundo que planta trigo nessa extensão em condições subtropicais, né? Nós estamos aqui nas condições subtropicais. É o que tem mais área, praticamente eu não conheço nenhum país que faça isso, né? Com boas, hoje, rendimentos, né? E também o que nós conseguimos aqui, materiais insensíveis a fotoperíodo, né? E a temperatura, né? Isso também é muito importante. Esse foi um grande espetacular nos últimos 40 anos, né, que nós obtivemos nessas condições aqui subtropicais, né. Mas avança. E o trabalho de melhoramento é lento, mas gradual e sempre avança, né. E muito importante manter esse trabalho, né? Não, sem dúvida nenhuma, né. Não só por nós, como por outras. Hoje muitas empresas privadas já estão no mercado, né. E também colaborando com isso, né? Então, quanto mais melhor, né? Não há dúvida nenhuma, né? Com certeza. Obrigada pela sua participação com a gente aqui no AgroFag. Realmente muitas informações aí que com certeza vão servir de bastante aprendizado aí para quem realmente precisa aí dessa pesquisa e desse desenvolvimento na lavoura, né? Então essas são as informações aí sobre o trigo, área de plantio aqui na Fazenda Escola, bastante pesquisa promovida aí pela Embrapa. É uma parceria de longa data, né? Inclusive o seu Bassoi aí, continuando um trabalho que vem sendo feito até pelo seu Azambu já há um tempo, né? Correto. O Bassoi é um amigo, a gente conhece, trabalhamos juntos, né? E essa parceria, né, entre Embrapa e FAG vai determinar quais são os melhores cultivares para a nossa região, a região oeste do Paraná. Então é importante essa parceria. Essa parceria faz com que ressalta a FAG e a Embrapa nesse trabalho cooperativo. É hora de conferir os preços dos grãos no mercado agrícola. Em Cascavel, o valor da saca da soja fechou a semana em R$ 163,00, a saca do milho, R$ 75,00 e a saca do trigo, R$ 95,00. Depois do intervalo, turismo rural no oeste do Paraná. A atividade traz oportunidades de negócio no campo e Cascavel vai sediar congresso para orientar produtores que querem atuar nessa área. City Farm Fag, segunda edição, agronomia e veterinária. Ensino, pesquisa e extensão, impulsionando o presente e o futuro do agronegócio nacional. Acadêmicos, professores, empresas e produtores, congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. A Pioneer, Oroagri, Camagril, Copavel e o Centro Universitário Fag te convidam para essa revolução. 19 de novembro no Centro Fag. Participe! City Farm Fag. Nosso agro realiza. Somos o espaço, o futuro e as possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Propósito, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a novidade e o pensamento. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário Fag. Vestibular 22 de outubro. Cascavel e Toledo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Juntos realizamos.
São Lucas Cascavel, muito mais do que um hospital, um centro completo de saúde. Hemodinâmica, UTI, centro cirúrgico e centro de imagens. Serviços de diagnóstico, laboratório, obstetrícia e clínica geral. Atendimento 24 horas em uma estrutura de excelência e padrão internacional. Pronto atendimento e plantão pediátrico exclusivo São Lucas H-Kids. Hospital São Lucas, nossa especialidade é sua saúde. Cascavel, 3219-6464. O turismo rural é uma atividade que vem crescendo e se organizando no Paraná, reunindo principalmente produtores ligados à agricultura familiar. Em Rio do Salto, distrito de Cascavel, um casal que se mudou da cidade para o campo viu nisso uma alternativa para aumentar a renda. Experiências e estilos de vida diferentes dos centros urbanos estão sendo cada vez mais procurados. E o turismo rural representa essa oportunidade. O Censo Agropecuário do IBGE indica que nos próximos anos, cerca de 120 mil propriedades no Brasil estejam diretamente relacionadas às atividades de turismo rural. A hospitalidade, o contato com a natureza e os processos produtivos das comunidades chamam a atenção de quem almeja a tranquilidade do campo. O Rancho Cabeça de Vaca fica a 40 quilômetros de Cascavel, no distrito de Rio do Salto. Nós vamos conhecer a história de uma família que decidiu investir no turismo rural aqui na nossa região. O rio que dá nome ao distrito corta o rancho e enriquece ainda mais a paisagem da cabana, que foi construída em uma parte mais reservada. O Tiago e a Denise se mudaram para a chácara há 3 anos. O objetivo era investir em uma propriedade rural para desacelerar da rotina da cidade. Com uma área de pouco mais de um alqueire, o refúgio trouxe uma surpresa: a oportunidade de empreender no campo. Eu sou professor, né, a Dê administradora, a gente tinha também alguns empreendimentos anteriores, né, mas aí sempre com aquele desejo, né, de um retorno, né, a Denise de família do interior, né, aqui de Toledo, eu não sou do interior, sempre fui urbano, mas aí quando a gente começou a namorar, acabei me encontrando com esse estilo de vida, assim, bastante interessante. A Denise meio que me converteu, né. É. E... Pezinho do mar virou pezinho do céu. Eu sou do litoral do Paraná, de Paranaguá, né? Mas aí o sítio aqui a gente comprou tem 3 anos, né? Compramos há 3 anos e aí de 2 anos para cá a gente está morando aqui. E a intenção sempre foi, desde o começo, viver, né? Tipo, um espaço para a gente produzir a nossa vida mesmo, né? A ideia do turismo, de receber pessoas de fora, surgiu como uma consequência das redes de relacionamento que a gente já tinha anteriores, né? Então, sempre muitos amigos e tal, mas a nossa preocupação inicial sempre foi ter um espaço de produção da própria vida, assim. Por isso que hoje às vezes o pessoal pergunta, então vocês têm um hotel fazenda ou é um hostel? Eu falei, não, é a nossa casa, né? É a nossa casa. Antes de qualquer coisa é a nossa casa, é onde a gente vive, onde a gente, né, tá criando a nossa filha que nasceu há pouco tempo, é onde a gente, né, hoje basicamente o sítio anda sozinho, né? Não precisa de nenhuma renda externa, então é um pouco dessa ideia, assim, né? Você disse que foi uma consequência, né? Ao longo do tempo, aí, com o passar do tempo, as pessoas foram criando interesse e vocês acabaram entrando aí numa rota de turismo rural, né? Como que foi isso? Tudo começou com esse contato dos amigos e aí devagarinho as coisas foram tomando uma proporção maior, né? Hoje a gente recebe gente do Brasil inteiro na nossa cabana aqui, né? Uhum. Já recebemos gente de São Paulo, do Rio, de Minas, né? Aqui do Paraná, eu acho que de todas as regiões, né? Mato Grosso do Sul veio também, né? Um casal. Santa Catarina. Santa Catarina também. E aí o pessoal procura a gente no Airbnb, vem pra cá, né? Fica aqui isolado, contato com a natureza, fazem as caminhadas por aí, tomam banho de rio. E aí o legal é que a gente acaba criando uma comunidade em volta, né? Que acho que talvez isso seja a grande diferença de acolhimento na nossa casa, né? As pessoas vêm e partilham do nosso dia a dia, né? Com o crescimento da procura pela cabana,
Em breve, a propriedade deve fazer parte de uma das rotas rurais do estado, com o apoio de entidades ligadas ao turismo. Além do espaço para hospedagem, os quitutes artesanais, como os queijos e os doces, agregam ainda mais valor à experiência. E esse café da manhã especial faz parte também aqui, né, da cabana, de quem se hospeda. E hoje vocês fazem parte da rota do turismo aqui da região, como que é? Isso, então tem uma iniciativa, né, da Detour, junto com outros órgãos, né, que promovem o turismo na região. A Rota do Mel, né, a gente está associado à Detour e nós vamos poder receber também os turistas que vierem para fazer essa rota dentro do circuito, né? Então aqui é mais ou menos uma prévia do que a gente pretende oferecer para o pessoal que vai vir, né? Então quem vem para cá tem acesso a todas essas coisas e a partir agora da Rota do Mel a gente também vai receber grupos aqui para um café, né? Para conhecer e dar uma caminhada por aí. E qual que é a importância para vocês dessa iniciativa e ter esse apoio de fora também, né? Eu considero como uma coisa essencial, porque aqui na região, embora a gente seja uma região rural, mas o turismo rural está sendo desenvolvido agora. A gente sempre teve uma coisa muito mais ligada ao agrobusiness e tal, né? Turismo de produção, né? Uma coisa um pouco maior, assim, né? Agora, tipo, agricultura familiar, pequenas propriedades, é o movimento que está acontecendo, né? Então a gente está também aprendendo e desenvolvendo junto. E aí, união faz a força, né? Então acho que vai ser uma boa oportunidade para a gente ter uma maior visibilidade, ampliar também o nosso leque de contatos e tal, né? E fortalecer esse movimento para que outras pessoas que têm sítios também e que às vezes não sabem muito bem o que fazer para conseguir uma renda extra ou até mesmo mudar um pouco o foco, né? Vai poder conversar com a gente aqui, vir ver o que a gente está fazendo e... O que já acontece, né? Tem cursos do Sindicato Rural, por exemplo, que incentivam bastante isso. Quando a gente começou há 2 anos, era um que outro lugar que você ouvia falar, tem uma hospedagem, você consegue visitar algum lugar. Hoje já são vários, Já são vários, então, né? Vem crescendo bastante. São tantos que a gente agora consegue pensar numa rota, né? Visitando esses lugares. Antes não tinha como ter rota porque as coisas não estavam acontecendo, né? Nós conferimos a reportagem que traz um exemplo de turismo rural aqui na nossa região e aqui no estúdio a gente continua falando sobre esse assunto. E para isso recebemos Carlos Eduardo da Silva, presidente da Detour Oeste. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. E também a Ivonete Piccoli, secretária de Desenvolvimento Econômico de Cascavel. Bom dia, Ivonete. Bom dia. A gente tem acompanhado a potência que o turismo rural tem tido para a nossa região e várias ações vêm sido pensadas, né, para que essa atividade evolua cada vez mais. Vocês estão à frente aí também de projetos muito legais que a gente está acompanhando, né? O que a gente pode trazer aqui como exemplo dessa potência do turismo rural nesse momento que a gente está passando agora? Bom, eu acredito que são as várias rotas que nós estamos conseguindo desenvolver, né, com produtores em propriedades pequenas, em que isso vai agregar valor ainda mais para... Eles já às vezes produzem alguma coisa e com isso a gente consegue também alavancar essa produção deles, criar mais valor. Às vezes propriedades pequenas conseguem complementar, né, essa renda através do turismo rural. E a forma também como hoje nós, agentes de desenvolvimento, agentes públicos, nós podemos contribuir com tudo isso, né? A forma como nós temos pensado essa visão de futuro do turismo, não só para o nosso município, mas para o nosso território, para a nossa região, valorizando cada vez mais as riquezas do Oeste. Então, a partir da capacitação desses esses produtores rurais, de forma que eles possam ver nas suas propriedades a riqueza que eles já possuem, a ponto de ser explorada para a visitação e experiência dos visitantes. Quando a gente fala de turismo, uma série de ações podem ser pensadas, né, para proporcionar turismo nas propriedades. O Tiago, com o Rancho Cabeça de Vaca, foi um exemplo que a gente viu e que ele agregou ainda mais valor à produção dele, né? Vocês também acompanharam esse processo dele? Sim, a gente acabou ouvindo falar, né, de alguém que tinha uma cabana no meio do nada, assim, no mato. E quando a gente foi ver, a gente fica encantado com a paisagem e ele ter feito aquilo tudo, né, ele com as próprias mãos. Então, isso também é uma coisa que o turismo traz, que é interessante. Ele traz uma história, né?
Ele traz algo que você quer ouvir, quer escutar. E claro que depois que ele passou pelas capacitações, ele conseguiu ainda mais, né? Focar no que ele gostaria lá, e hoje já é um sucesso, e a gente gosta muito, né? Quando as coisas funcionam assim, que demonstram que mesmo com uma propriedade pequena, com algo simples, é possível encantar as pessoas a ponto de elas quererem vir visitar e ficar lá, né? E essa conexão que tudo isso proporciona nos grupos de trabalho, eles mesmos tiveram a possibilidade de criar tudo isso, compartilhar da experiência deles com outras pessoas de outras propriedades e que se viram inspiradas para seguir o mesmo caminho, de poder fazer diferente com aquilo que já tem. Então isso também é bacana, e é uma das formas que a gente encontra através das nossas reuniões de trabalho, do planejamento, das parcerias entre as instituições governamentais e não governamentais, de fomentar a economia através do turismo. Eu vou fazer uma pergunta para o colega Dom Carlos. Dom Carlos, eu tenho uma propriedade, sim, ela não tem um riacho, ela não tem uma cachoeira, eu posso explorar ela como ecoturismo? Como que eu faço para fazer isso? Sim, né? A gente costuma falar que o turismo é essa história. Às vezes tem um prato típico que é muito distinto, que é da sua família, e por que não, às vezes, você tem lá um bosque com árvores e uma casinha que às vezes foi construída que tem uma história. Por que não reunir, assim como a gente faz com amigos, para contar essa história, né? Então as pessoas, elas se ligam ao turismo não só pela beleza do que elas estão vendo, mas pelo aquilo que elas escutam, que elas sentem. É isso que a gente tem que levar em consideração sempre, né? Então, vocês mesmos, a gente lembra, né? Não era tão bom quando alguém falava assim, eu vou contar uma história para você. Quer dizer, isso mexe com os nossos sentimentos, com a nossa memória afetiva, né? Então, sim, é possível sim, desde que se tenha algo interessante para mostrar, né? Mesmo que não seja um atrativo natural. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, você citou um caso muito interessante de uma propriedade que não chega a ter um alqueire, 1 hectare, e está tendo um rendimento bom. Você poderia transferir isso para o nosso... Sim, a gente tem uma propriedade de Sede Alvorada, da Trilha de Queijos e Vinhos, da Josi, o sítio Refúgio na Mata, né? Então ela tem menos de um alqueire e a gente consegue gerar assim, um valor bem expressivo para ela, sabe, em faturamento, de uma propriedade que ela não produz muita coisa, né? Ela tem uma parte que é produtiva, que é do pai que cuida, e ela cuida dessa parte, de menos de um alqueire. E a gente conseguiu aí nesses últimos anos, pelo menos, gerar uma renda ali de uns 60 mil reais dentro dessa propriedade, que não seria gerado se não fosse turismo. Então eu gosto de trazer números para as pessoas verem que é possível, né? O ecoturismo, ele é uma tendência a crescer. Como você está sentindo isso na nossa região oeste do Paraná? A gente tem uma beleza que é fantástica, né? Eu já comentei em algumas outras situações, a gente viaja às vezes e quando a gente olha para a janela, depois de ter gastado muito dinheiro e muito tempo para chegar nesses lugares, que a gente está em um lugar que talvez não seja nem tão bonito quanto é aqui. Mas qual que é a diferença? A gente está já acostumado com as nossas paisagens, então a gente às vezes não consegue ver o quão belo é, né? Então, por isso, assim, a gente está numa crescente muito grande, principalmente depois desses últimos eventos que a gente teve que ficar mais restrito, né, à nossa localidade. As pessoas acho que abriram o seu olhar para ver o quanto a nossa cidade é bonita. E quando você dá uma chance para Cascavel, para as riquezas que nós temos aqui no Oeste, não só Cascavel, mas a nossa região, você é fisgado de uma forma que você daí não tem mais como escapar. Ivonete, a gente tem nessa semana, né, no dia 27, o primeiro Congresso de Turismo Riquezas do Oeste, e temos a programação. Esse é um evento que foi planejado, muito pensado para que o turismo possa ser ampliado cada vez mais para quem tem essa curiosidade, vontade de conhecer, né? Vamos falar um pouquinho sobre a programação que está cheia de atrações aí, né? Eu costumo dizer que a gente não dá valor àquilo que a gente não conhece. Então, o conhecimento, ele é o nosso foco através desse evento, do congresso, poder trazer profissionais que possam compartilhar do seu conhecimento e capacitar um público que possa realmente ver no turismo e ter uma outra visão, uma outra experiência. Então, o nosso foco tem a ver com essa partilha de conhecimento. Alguns dos exemplos, né, das palestras que nós vamos ter durante o Congresso: regionalização do turismo no Paraná, turismo religioso na Terra dos Pinheirais, o turismo rural no desenvolvimento dentro das atividades da agricultura familiar, que são exemplos aí que a gente tem conversado, né? A agricultura familiar também vem como uma maneira de demonstrar
o turismo de experiência, como você trazido, né? Você trouxe pra gente aí, Carlos, uma experiência que vocês vivenciaram esses dias no interior aqui de Cascavel? A gente às vezes se surpreende com o que as pessoas querem ver numa propriedade, né? A gente tinha a Trilha Mabir, que já é uma experiência de cervejas artesanais. Então as pessoas fazem uma pequena trilha e depois podem fazer degustação de cerveja. E havia uma parte de ordenha. E a gente resolveu mostrar para as pessoas, né? E elas se encantaram, porque assim, é algo tão distante para elas hoje, né? Mas às vezes para a gente que teve familiares que vieram do sítio e tudo mais, mas é ordenha, né? Mas hoje já é distante, porque a gente já tem uma cidade que já é muito grande e as pessoas acabaram se distanciando dessas coisas do campo. Então é uma experiência que você vê, né? É uma coisa simples, mas que chama atenção. E aí eu vou voltar a falar um pouquinho da programação, né, do evento, falando então um pouco sobre formalização de registro de estabelecimento de bebidas. Para que as pessoas que têm vontade de realizar ações de turismo, eles podem passar por formações em parceria com o Senar, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também está atenta a isso, né, Ivonete? Exatamente. O nosso Conselho de Turismo, eu gosto de chamar de um organismo que funciona, né, através de uma conexão muito grande entre cada entidade que contribui para que o turismo de fato aconteça no município. E nós temos possibilitado esse acesso. Então, para o produtor que está nos assistindo, que tem o interesse, às vezes tem a dúvida, um bom caminho é essa conexão com a nossa secretaria, com a própria ADETUR, buscar estar a par de tudo que está acontecendo para que ele seja, quem sabe aí, a nossa próxima experiência, né? a nossa próxima propriedade a receber visitação. Então isso é bem importante, e o nosso conselho, ele acaba sendo, o Carlos mesmo é nosso membro da mesa diretiva, é um conselho bastante atuante e contribui para que tudo isso aconteça. Muito bem. O Carlos também vai ser um dos palestrantes para falar de um case, né, que a gente trouxe aqui, o da Oma Beer, inclusive a Graciele, que já esteve aqui conosco no programa, ela também tem a propriedade rural dela, e vocês vão comentar um pouquinho sobre isso durante o congresso. A ideia é mostrar realmente algo que, na prática, né, porque às vezes a gente fica muito no discurso e as pessoas acham que para acreditar, né, tem muito o pessoal do Tomé lá, que eles têm que ver alguma coisa para eles crerem, né. Então a gente quis trazer também para o Congresso esses cases de coisas que já estão funcionando. E não estão funcionando lá em outra cidade, estão funcionando aqui, em Cascavel. Então eu acho que é um incentivo para as pessoas da região né, buscarem. E a gente está num momento, como a secretária falava, que tudo está convergindo para que as coisas deem certo, né? Então nós temos uma prefeitura que está com uma diretoria de turismo que tem nos dado muito apoio. A ADETUR também focada nisso. O Contur todo reunido, né? Todos os meses a gente se reúne para votar, verificar como a gente pode melhorar isso. Então, aproveitem essa oportunidade agora, né? Tá tudo funcionando e tudo vai dar certo. Muito bem. Professor Celso, mais alguma questão? Não, tranquilo. E eu acho que a gente, a partir de agora, precisa também começar a aproveitar todas essas belezas, belezas do turismo rural aqui da nossa região. Caminho, né? Vamos também acompanhar as ações do Congresso. E para a gente relembrar para quem está em casa, para participar do Congresso, como que faz e quando que vai ser? Vai ser na próxima semana, a partir do dia 27. Então, dia 27 nós vamos ter as palestras, no dia 28 algumas visitas técnicas separadas, né? Então basta entrar no Instagram da ADETUR, que é ADETUR Oeste, e aí lá vai ter um formulário para fazer a sua inscrição. Então, dia 27 e dia 28, primeiro Congresso de Turismo Rural Riquezas do Oeste, e a gente vai poder ter uma programação completa aí. E mais alguma questão que vocês querem trazer aqui para quem está nos acompanhando? Bom, despertar o interesse, porque eventualmente assim, eu vou falar especialmente para a audiência de vocês, se você ama a sua propriedade, tenha certeza que mais alguém pode vir amá-la também através de uma visitação, de uma experiência. Então, às vezes, se você tem dúvida se esse congresso é para você ou não, vai lá e experimenta. Muito bem. Só relembrando também, no dia 28, né, na quarta-feira, tem visita? Tem, a gente vai visitar logo de manhã a Rota do Queijo, que fica em Toledo, e depois a Trilha de Queijos e Vinhos, que fica em Sede Alvorada, aqui em Cascavel. O valor para participar dessas visitas? Os valores vão estar no site, ok, né? E aí, mas é algo bem acessível, nada fora assim do comum. Muito bem. Pessoal, muito obrigada pela participação aqui de vocês com a gente, e vamos continuar acompanhando todas as ações, né, professor? Correto. Muito bem, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. E agora vamos conferir como ficam as condições do tempo para essa semana. Nessa primeira semana da primavera, o tempo foi marcado pelas baixas temperaturas devido à atuação da massa de ar frio sobre o Paraná.
Hoje o tempo volta a ficar instável e as chuvas devem ocorrer em diversas regiões do estado, a qualquer momento do dia. Ao longo dessa semana, a instabilidade continua. Aqui no oeste, o volume de chuvas hoje deve ser significativo, assim como na quarta-feira. Em Cascavel, a indicação do CIMEPAR é de cerca de 35 milímetros hoje e a máxima não deve passar dos 16 graus. A semana começa com tempo nublado. A chuva volta na terça-feira e deve permanecer até a quinta. A mínima registrada durante os próximos dias fica entre 12 e 15 graus e a máxima na casa dos 24. Em Jesuítas, a previsão é de uma semana bastante instável também. O domingo será chuvoso. O tempo deve seguir variando com alta nebulosidade e pancadas isoladas de chuva. O céu volta a abrir apenas na sexta-feira, com previsão de dia ensolarado. A mínima prevista é de 13 e a máxima é de 24 graus. Já na região de São Miguel do Iguaçu, a previsão tem as mesmas características. Nesse domingo, deve chover em torno dos 23 milímetros. A semana segue com indicação de pancadas de chuva e tempo nublado até a quinta-feira, mas o final da semana será ensolarado. Para os próximos dias, a mínima é de 13 graus e a máxima pode chegar aos 25. No próximo bloco tem dicas sobre como preparar chás. E o programa Agrofag é indicado para o prêmio de melhor produção audiovisual entre as universidades da América Latina. É já já! Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Somos o espaço, o futuro e as possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Propósito, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a novidade e o pensamento. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Vestibular 22 de outubro. Cascavel e Toledo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Juntos realizamos. City Farm FAG, segunda edição, agronomia e veterinária. Ensino, pesquisa e extensão, impulsionando o presente e o futuro do agronegócio nacional. Acadêmicos, professores, empresas e produtores, congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. A Pioneer, Oroagri, Camagril, Copavel e o Centro Universitário FAG te convidam para essa revolução. 19 de novembro no Centro FAG. Participe! City Farm FAG. Nosso agro realiza! Essa foi uma semana de boas notícias aqui para a nossa equipe da TV FAG. É que o Agrofag foi selecionado como um dos finalistas do prêmio Nuevas Miradas em La Televisión. O prêmio é promovido em parceria entre a Universidade Federal de Quilmes, da Argentina, e a rede de televisão latino-americana, a TAL. O objetivo é escolher as melhores produções audiovisuais realizadas pelas universidades em toda a América Latina. Esta é a 10ª edição do prêmio Nuevas Miradas em La Televisión. O Agrofag foi escolhido como um dos finalistas na categoria de programa de jornalismo periódico e vai concorrer com outras 5 universidades, 3 da Argentina, uma do México e uma da Colômbia. A equipe de jurados é formada pela cineasta argentina Noemí Furer, pelo jornalista e documentarista chileno José Fuentealba Cariola e pelo cronista de cinema, também argentino, Esteban Gil Garcia. O resultado com os vencedores será divulgado no início de outubro. O prêmio Nuevas Miradas em La Televisión é dividido em 3 categorias. Das 19 produções selecionadas para a final, apenas 2 classificadas são do Brasil, a Unesp de São Paulo e o Centro Universitário FAG de Cascavel.
programa Agrofag completou em julho 1 ano de exibição na KTV e no canal FAG no YouTube. Ele é produzido em parceria entre os cursos de jornalismo, agronomia e medicina veterinária do Centro FAG. O objetivo é levar informação técnica de qualidade sobre o agronegócio e a vida no campo em nossa região. O programa Agrofag, ele nasceu com uma intenção muito clara, que foi reunir 3 ciências: a ciência do jornalismo, da agronomia e da medicina veterinária. E reunir esses conhecimentos que são bastante específicos e transformá-los em informação de qualidade para o produtor rural e para todos os setores que trabalham com o agronegócio. Então, acho que desde a primeira edição do programa a gente tem feito isso. A gente valoriza a questão técnica, a informação que pode ajudar no dia a dia do campo. E a gente percebe que o retorno do público tem sido muito bom. O programa tem tido uma aceitação muito grande. E agora, com essa indicação para o prêmio, deixa a gente muito contente e feliz pelo nosso trabalho estar sendo reconhecido. Professor Celso, é um reconhecimento do trabalho de toda a equipe da TV FAG, né? Muito importante esse reconhecimento, né? Um programa que tem praticamente 1 ano e alguns meses no ar, né? E ser reconhecido, né? Parabéns à equipe FAG, a equipe que produz esse programa. Agora uma dica sobre como fazer o chá. Você sabia que nem todos devem ser preparados diretamente no fogo? Olá, eu sou a professora Patrícia Luca, coordenadora do curso de farmácia aqui do Centro FAG. E eu ministro disciplinas na área de plantas medicinais e química de produtos naturais já há 18 anos, tanto no curso de farmácia quanto no curso de medicina. Hoje eu estou aqui para dividir com vocês um pouquinho sobre algumas informações sobre o preparo de alguns chás que vocês vão poder fazer uso aí no dia a dia de vocês. Então, antes da gente falar das ervas, né, e das indicações dessas ervas, eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre a forma correta de preparo dos chás. Então, nós temos basicamente 2 métodos para que a gente faça o preparo dos chás. Um deles é a infusão e a outra é a decocção. Então, o que seria a infusão? A infusão é quando a gente coloca a erva seca, que a gente chama tecnicamente de droga vegetal, dentro de um recipiente, a gente coloca água quente sobre ela e abafa. Esse tipo de preparação a gente usa normalmente para partes vegetais que são mais delicadas, né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, o maracujá, as folhas do maracujá. As folhas do maracujá, então, elas são bem delicadinhas, tá? Então, quando a gente vai fazer o preparo do chá, a gente não pode ferver. Se a gente fizer a fervura desse chá, o que a gente vai fazer? A gente vai perder a maioria dos ativos, porque alguns deles são termoláveis e com a fervura eles vão se dissipar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente a forma de preparo correta de uma infusão. O ideal é a gente usar sempre as ervas inteiras, por quê? Porque as ervas moídas e dentro daqueles saquinhos que a gente encontra no supermercado, ela expõe esse produto à perda por oxidação, evaporação, hidrólise. Então, o ideal é a gente trabalhar sempre com as ervas assim, a granel. No momento do preparo, a gente dá uma amassadinha nelas para fazer o quê? Fazer essa exposição desses ativos, né? Deixar eles mais prontos para serem extraídos. E posterior, né, a essa separação aqui da minha droga vegetal, que eu dei essa leve, né, rasurada, eu vou fazer o quê? Eu vou verter a água quente sobre ela, sem fervê-la, certo? Vertendo água quente sobre ela, eu já uso o próprio pires e abafo. Aqui eu vou deixar 5 minutos, alguns minutinhos, e depois disso eu vou coar e vou fazer uso. Aqui, gente, fica uma dica bem bacana, tá? Muita gente pensa que o suco de maracujá que é calmante, né? Mas, na verdade, a parte da planta que tem a maior concentração de princípios ativos são as folhas e não os frutos, como muitas pessoas pensam. Ok? Então vamos lá, agora a gente vai para o preparo da decocção. Então a decocção a gente usa para plantas que são mais rígidas, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho o mulungu, que é uma planta que a parte usada são as raízes, então elas são partes mais duras, mais rígidas, e daí a forma de preparo é por decocção. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa erva dentro da água,
De preferência água fria, tá? Aqui por uma questão prática, a água já tá quente. E daí o que eu vou fazer? Eu vou ligar o fogão, né? A gente vai deixar fervendo aqui por alguns minutos e depois disso, dessa fervura por alguns minutos, a gente vai coar e vai fazer uso. Bem importante, o chá ele tem que ser preparado de preferência no momento do uso. Se a gente prepara um chá e deixa ali por muitas horas, o que vai acontecendo? Os seus ativos eles vão sendo perdidos, evaporados, oxidados e o efeito não vai ser, né, aquele todo que a gente deseja. Tá bom, pessoal? Então, aí, preparo de chás por decocção e por infusão agora, vocês já sabem como fazer. Confira agora a cotação do agromercado. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 290. O quilo do suíno, R$ 6,87 e o quilo do frango, R$ 5,06. E agora chegou o momento da gente conferir algumas indicações de cursos e eventos que serão realizados nos próximos dias aqui na nossa região. E eu quero aproveitar para sugerir para vocês participarem conosco aqui no programa e indicar também algum evento que vai ter aí na sua cidade, algum registro da sua propriedade rural. Envie para a gente no nosso WhatsApp, no 45-3321-3970 ou então por meio das nossas redes sociais, @agrofag. A gente vai começar falando de uma indicação de curso online realizado pela Embrapa, curso técnico Sistemas de Produção de Base Ecológica. Temos um QR Code para você conferir os detalhes desse curso realizado pela Embrapa, online e gratuito. E agora uma indicação de curso presencial, Apicultura Básica, que será realizado entre os dias 3 a 6 de outubro, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, lá na Agrotec. O contato para quem quiser participar desse curso de Apicultura Básica, pode ligar no 45999420063 e conversar com a Magda do sindicato, que ela vai indicar para vocês todas essas informações. Essa é uma indicação de uma live que vai acontecer no dia 26, às 2 horas da tarde. Quais as vantagens de ter um queijo premiado? Falando sobre o Prêmio Queijos do Paraná, primeira edição. É um concurso realizado pelo IDR Paraná, em parceria com o Sebrae, Sistema FAEP, Senar e Sindileite. Então, é uma live para quem quiser assistir. Será às 2 horas da tarde, no dia 26, para você saber a importância aí. E quem tem produção de queijos, né, professor, na propriedade, pode agregar ainda mais valor à produção participando desse concurso. Vai que alguém aqui da nossa região consegue levar para casa, porque aqui a gente tem queijos de ótima qualidade, né? Seria ótimo. Muito bem. Agora a gente vai conferir redes sociais. A professora Ana Paula, coordenadora do curso de agronomia, entregando então, né, esse certificado de confirmação da participação da equipe do IAT, o Instituto Água e Terra, confirmado para participar da segunda edição do City Farm FAG. Já esse é um registro que a prof. Ana Paula fez com a equipe do Sindicato Rural daqui de Cascavel, também vão marcar presença na segunda edição do City Farm. E agora a gente vê fotos dos alunos do Colégio FAG em um dia cheio de experiências lá no pomar da Fazenda Escola. Toda a equipe, né, do Colégio FAG levou esses alunos que se encantaram com as belezas lá da Fazenda Escola, nos pomares, participaram de atividade. A Isa, a engenheira agrônoma, né, e coordenadora de estágio também participou com eles ficaram encantados mesmo. São muito contagiantes, é muito gostoso essa gurizada aí. Temos um vídeo deles participando, então a Isa registrou tudo e mostra pra gente agora. Então é com esse registro que a gente encerra o AgroFag desse domingo. Te vejo na semana que vem, professor. Até mais. Até mais, até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.